Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, pessoal. Aqui mais um episódio do Diga Aí pela Rádio IFES, né? Estamos aqui começando mais um programa. Aqui quem fala para vocês, essa voz que vos fala é Alisson, né? A Rádio IFES, né, tem um compromisso de mexer, né, aqui com as referências locais, né, conversando com artistas, tocando também na programação músicas aqui de artistas sergipanos, de artistas também independentes. Então a ideia é justamente a gente conhecer esse cenário, né, remexer um pouco com a memória da gente, também conhecer a produção, né, cultural, artística, né, por meio desses artistas e obviamente dessa produção sergipana que está efervescente, né, que a gente tem há muito tempo, só que por alguns problemas talvez de comunicação, ou seja lá o que for, nem sempre o público consegue ter esse encontro, né, com o artista e sua produção. Então nosso compromisso aqui é de fazer essa aproximação, né? Não sei se vai dar match, né, se vai rolar alguma coisa, mas a gente faz esse trabalhozinho assim de mediação, de política, dá uma ideia aí, né, desse processo. Bem, como sempre, a gente tem um convidado, uma convidada, né, para participar do nosso programa, né? Então a gente está nessa sequência, obviamente que cada um desses convidados também, né, vocês vão ter a oportunidade de ouvir durante a programação, né, surgindo ali uma musiquinha desse artista e tal. Melhor ainda porque você vai ouvir o programa e vai dizer, gostei desse som, e aí você pode pedir também, né, pela plataforma lá da Rádio IFES, né, pela internet ou até mesmo pelo aplicativo. Rapidinho você entra lá, tá, ou baixa seu aplicativo e pede a música já diretamente, sem burocracia, certo? Aí você já pode pedir, ouvir o programa, já manda lá para pedir a musiquinha do nosso artista ou da nossa artista. Bem, talvez esse cara aqui vocês já devem ter escutado em algum local, né, em alguma televisão, né, ou então em alguma página do YouTube, ou alguém te compartilhou lá naquele grupo que você faz parte no WhatsApp, aquele grupo de música, ou de amigos, tal, não sei o que, né? Uma música que rolou no 2021, principalmente no aniversário da cidade, né? Aquele clipe, né, como se fosse um cordel do bonequinho, né? Do bonequinho, do clássico bonequinho. Do clássico bonequinho. Vocês conhecem muito o bonequinho. Impressionante, esse bonequinho aí é um sucesso. Estou pensando em explorar mais ele em outras produções aí para poder criar até uma sensação de continuidade, né? Justamente, pode ter a parte 2, né? Pois aí, é, né? Quem sabe, né, o bonequinho Mildinho, ele já pode ter alguns amigos, né? Vai ser o clube do Mildinho, né? A turma do Mildinho. A turma do bairro ali, né? Já tem botar ele junto com teatro. Boneco é muito pano pra manga, né? Dá pra botar muita teatro, coisa, dá pra fazer música, clipe. As crianças, o grande público acabou sendo as crianças, assim, muitos pais vieram assim me falar que gostaram por causa da atingiu, né? Chegou mais na sim, criançada, eu imagino, cara. Meu filho, quando passa na televisão, ele fica louco, hipnotizado, né, pelo boneco. E isso é uma coisa que eu acho sensacional, né? Poder atingir as crianças, assim como eu fui atingido também quando eu era criança, que eu via clipes de música na televisão. Tinha um da Lacertai, que sempre passava assim. E poxa, era sensacional, assim, que eu quero pra que pressa. Pra que pressa, e aí era pra que presta, pressa. Exatamente. E aí era um clipe na cidade, assim, Sim. no centro, assim, década de 90, eu acho. Ou começo de 2000, assim. Acho que começo de 2000, que passava até na TV Peripê, né? Exatamente. Na TV Peripê rolava isso aí. E eu lembro, isso me marcou e é uma coisa massa, da infância, assim, e imaginar que, de repente, daqui a muitos anos... Porque quando eu fiquei mais velho, eu conheci Deon, né, o vocalista dessa canção. É. Né? E aí eu fiquei, cara, você fez parte da minha infância, trilha sonora, né?
E eu imagino isso acontecendo no futuro também, tá ligado? Eu ali na rua, alguém chega, velho, eu vi o clipezinho na época do boneco e tal. Sim, pode crer, referência, né? Isso marca, assim, de certa maneira, né? Não, eu tô ligado que, além de você, tem outros caras, assim, que estão explorando muito essa parte, assim, infantil, né? Tem o Alex, né, e Diane estão fazendo o projeto Bacuri, né, que é mais pra crianças, né? Tem o Bob Lelis também, que lançou, né, uma historinha toda lúdica, né, colorida ali, né, falando sobre a cultura sergipana, a sergipanidade, né? Sim. Então, assim, eu tô ligado que vocês estão com um plano diabólico para não serem esquecidos, né? Já estão atingindo as crianças, né? Porque aí é o futuro. O Seguri vai ficar me ouvindo, ele vai querer a referência aí, ele não vai esquecer jamais de mim. Já pensou? Né? E, rapaz, uma coisa que eu fico pensando é o Mundo Bita. Pode sim, pode crer, sim. O Mundo Bita toca com Emicida, toca com Caetano Veloso, é um projeto, né? E que é voltado para o público infantil e toca, nossa senhora, entendeu? E eles conseguiram fazer uma mescla da MPB e artistas de um modo geral, assim, brasileiros, com a musicalidade infantil, assim, sabe? E dando uma qualidade, assim, não acabou que as músicas são composições bonitas, entendeu? Que sai um pouco do óbvio da composição infantil, assim, tá ligado? É isso, a música, ela não menospreza, né, o público infantil de certa maneira, assim, bota uma poesia que cabe figuras de linguagens diferentes, baseado em músicas infantis tradicionais, assim, eu acho isso sensacional. E, poxa, tá dando muito certo, pode ter certeza, esse cara aí tá cara, eu acho bombando. que o problema é que em um determinado momento, aqui no Brasil, assim, fazer música para criança, como você falou mesmo, subestimou a inteligência da criança, né? Como se tivesse infantilizado demais a criança, né? Exatamente. E, enfim, como eu sou de uma geração um pouco mais antiga, mais velha, eu peguei, assim, uma fase dos anos 80, por exemplo, quando era guri, que você tinha Chico Buarque fazendo música para criança, Vinícius de Moraes, Toquinho, Alceu Valença, Robertinho do Recife. Aí cada composição, assim, claro, voltada para criança, assim, bem inteligente, na sonoridade, na letra e tal. Então, assim, tinha outra ideia. Obviamente que tinha também, né? O Balão Mágico, o Xuxa também tava ali aparecendo, não sei o quê. Mas tinha uma outra forma também de trazer, né, essa relação lúdica, assim. E eu lembro que a gente se divertia pra caramba, assim, curtia muito, né, a canção, nem sempre entendendo tudo que tava sendo dito, né, em outras situações também, né. Mas, assim, fluía tranquilo. Eu acho que o problema é quando a gente tenta infantilizar demais a criança, né. Adriano Calcanhoto também fez, né, um disco. Parte Pim, né? Parte Pim. E aí, tipo, acho que rola assim, você não precisa subestimar, não precisa achar que a criança, tipo, é uma tábula rasa, que não tem referência nenhuma. É o contrário, as crianças são, vamos dizer assim, eu acho que é a camada da humanidade mais imaginativa e criativa que a gente tem, assim, né? Com certeza. E é uma coisa engraçada, né, cara, que, tipo, o TikTok, tá ligado? Hoje em dia as crianças estão tudo no TikTok, estão tudo consumindo esses conteúdos e não necessariamente a rede ela vai fazer o filtro de entregar conteúdo pra criança, só porque ela é uma criança, entendeu? Ela vai entregar por tempo de tela igual ela faz em todas as pessoas, né? O algoritmo. E acaba que o conteúdo que chega é muito distante do que a gente imagina que seja um conteúdo infantil, né? O jogo, a criança tá jogando, sei lá, Free Fire, tá dando tiro, tá não sei o que lá. E a gente, quando pensa em fazer uma arte pra criança, a gente ainda pensa nessa visão do que a gente espera que seja a criança perfeita, né? A criança boazinha, a criança... Uma música que, de certa maneira, tenha esse viés de cidadania, né? Como se estivesse fazendo um cidadãozinho, sabe? Perfeito, mas na verdade a música tem que explorar, né? Todos os viés, claro que sempre pra criança, né? Tem que ter muitos cuidados, né? Na hora de tratar determinados temas. Mas que isso não necessariamente poda a criatividade, né? Nem é um laço assim, para que se subestime a inteligência, né, dessas crianças. Mas assim, e fora que quando a música ela é muito, muito boa, assim, tem determinadas músicas, não só por ser muito boa, né? Existem muitos critérios, mas acaba que atinge os adultos, atinge as crianças, rompe barreiras, atinge os velhinhos, assim, e acaba... Sim.
juntando, né, todas as gerações. E isso é uma coisa muito difícil, né? E que algumas músicas fazem. Você falou de Toquinho, sabe? Você pega Aquarela, poxa, Aquarela criança, canta na escola, Sim. adulto, canta, velhinho, canta também. Né? Pessoas idosas, velhinhos, Sim. não sei se eu tô sendo desrespeitoso, mas é isso, uma música que rompeu todas as barreiras. E tem muitas outras, assim, que são exemplos nesse sentido, assim, que são belíssimas canções. Assim. Eu acho que é esse a ideia, né, do compositor, assim, de modo geral. Eu acho muito difícil também, assim, quer dizer, olhando do meu ponto de vista de compositor, assim, de fazer música pra criança, assim, pra mim, né? Quando eu olho assim, caramba, porque, não sei, eu não, é porque eu fico naquela coisa, né? Eu acho que eu tenho dificuldade de falar assim, tipo, às vezes eu penso muito, como você estava falando, na questão do óbvio, né? De não ser tão óbvio, mas ao mesmo tempo que as crianças são inteligentes, né? São criativas e tal. Então, se você entrega uma coisa muito óbvia, às vezes a criança olha pra você e diz assim, cara, eu sou idiota. Exatamente. E às vezes ela olha na sua cara assim... Eu era super a criança que me sentia idiota quando tava rolando uma coisa muito infantil, assim. Por mais que eu fosse criança, e por mais que fosse infantil, Sim. às vezes eu sentia, velho... Que esquisito esse adulto fazendo vozinha pra mim, tipo, cara, esse que som, esse cara quer, que esse essa adulto música quer, infantil demais, assim, exatamente. Soa meio, tipo, como se eu estivesse menosprezando mesmo. Infantilizando, sei lá, subestimando a inteligência ali da Exatamente. criança. Sim, mas, inclusive, eu não falei o nome do nosso convidado, né? Esse eu falei do Humildezinho, mas esse aqui é Humildes, né? Humildezão. Só humildezão. Um dia, quem sabe, né? Eu comi muito pouco na infância, falando de criança. Tenho certeza que se eu tivesse me alimentado direito, eu seria humildezão. Ah, que isso, você já é, cara, com tantas composições bacanas aí, bonitas. Pois né? é, cara. A gente... Tanta coisa que você já produziu, vem produzindo também. Agora, o mais novo arquiteto urbanista. Arquiteto também, urbanista, pois é, velho. Também ataca nesse lado também. Então, atacando em várias frentes aí, né? Vamos botar várias frentes aí. A frente verdadeira mesmo é a independência financeira, entendeu? Tô aí pra concurso público, tô aí pra arquitetura e urbanismo, tô aí pra musicalidade. Eu tô com 2 violões, né, lá em casa, agora eu tô pensando, pô, vou voltar a dar aula. Eu dava aula até 2019, assim, Sim. de violão. E aí depois que veio a pandemia, não dá mais pra receber gente em casa e tudo mais, acabou que fechou, assim. E aí eu parei de dar aula, assim, mas era uma coisa que também segurava muito minhas pontas, né? E aí agora, depois que eu formei, aí tem essa coisa que é um portfólio. Eu me sinto meio perdido nesse sentido, assim, né? E tem a música, só que a música desses todos eu acredito que seja um pouco mais difícil, né? De você iniciar a carreira e se sobreviver somente disso. Apesar de ter a área da educação, né? Que era de dar aula. Sim. Tem o tocar em bares, tocar nas noites, né? Mas você também é dessa laia, né? Dos artistas sim, com certeza. que tentam fazer música autoral e sabe como é. Um pouco mais complicado, né? Porque a música autoral, você não tem o lastro das músicas que já são famosas, né? Pra pessoa poder se instigar, né? Você tem que convencer. E música, de certa forma, é uma coisa que ninguém pediu, né? Tipo, Sim, existe exatamente. algum músico no avião, pelo amor de Deus. Não vai ter essa situação. Ninguém vai Nem em pedir. lugar nenhum, ninguém pediu. É uma coisa que você... É um sonho pessoal. Assim, acho que essa é uma lição, assim, pra todos os artistas, assim, autorais de refletir da própria música. Por mais que a gente entenda o quão fundamental é a cultura e é a arte, né? Pro ser humano, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, da gente pensar na importância do desenvolvimento pessoal. Às vezes uma música diz uma coisa que sessões de terapia não vão ser capazes de chegar, assim, vai bater de uma maneira que você vai refletir sobre temas Então, reforçar uma identidade, né? Aquela que você às vezes está num processo de transição, de descoberta e aquela música ali vai bater lá no fundo, assim, pô, é isso, naquele cara. momento. Vai dizer, é isso, velho, é aqui o caminho. Exatamente. Mas, de toda forma, pro músico que se aventura, né, a compor e entrar no mundo, no mercado, né, musical, infelizmente a gente vive nessa realidade onde a gente tem que analisar as coisas a nível de mercado.
ninguém pediu, né? Então, tipo, você tem que... Daí um bom nome de disco, viu, cara? Ninguém pediu, né? É um manifesto, né? É um manifesto. Mas ao mesmo tempo tem a importância. Ninguém pediu, mas mesmo assim as pessoas consomem. Ninguém pediu, mas mesmo assim a musicalidade flui de dentro da alma do artista, né? Ele é maior do que a necessidade de precisar ter alguém pedindo ou não, entendeu? Sim. Quando aquilo bate forte pra ele e ele sente que tem impulso, tem a potência, né, de compartilhar, de querer compartilhar com as outras pessoas e as pessoas dão esse respaldo de volta, é assim que se vai construindo, né? De certa maneira, não só pra música, mas vários outros segmentos, assim, de certa maneira. Ninguém pediu. Se a gente também for esperar pedirem, vai demorar, né? Não, a gente tem que fazer as pessoas quererem, pedirem mais, né? Depois de oferecer. Tem que fazer a intervenção, né? Eu lembro... sei lá quando foi, que eu acho que foi uma fala do DJ Dolores, lá na universidade, né? Aí na Universidade Federal, né? E aí eu lembro que, fiquei... Primeira coisa, assim, a surpresa, assim, DJ Dolores vai estar aqui, não sei o que, no auditório. Quem? DJ Dolores? Vou lá ver e tal. Aí, beleza. Fui lá assistir, daí eu lembro que o DJ Dolores falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, né? Quando ele estava comentando sobre... eu não lembro se foi necessariamente uma pergunta ou uma provocação, ou se ele estava falando mesmo. Eu achei que nesse momento, assim, eu olhei assim, verdade, faz sentido. Que ele estava falando sobre essa questão do... Acho que foi alguém que perguntou, né? Sobre essa questão, existia todo esse avanço, né? Da indústria cultural, da cultura de massa, né? Com a música bem pasteurizada e tal, e que ele vinha um remanescente também, né, do Mangue Beat e tal, né, e enfim, que existia uma música independente, né, que tinha muita qualidade e tal, mas não conseguia chegar nesses patamares, nesse alcance, assim, né, mais amplo, né, pro grande público, né. E aí ele... eu lembro que na situação ficou colocando muito assim, né, aquela coisa meio de... Não, defensores da música autoral, independente e cultura de massa. Aí ele falou, não, todo artista deseja que sua música seja escutada pelo máximo de pessoas, né, que tenha um alcance grande. E o que eu faço na hora que eu vou compor, né, fazer as composições da minha música é tentar também, além de me agradar, também seduzir as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, seduzir no sentido, como você está falando da questão de como, mesmo que ninguém peça, né, mas as pessoas também acabam absorvendo, então porque se sentiram seduzidas, né? Nossa, poxa, isso aí, nossa, me senti atraído, né? Eu quero isso pra mim, entendeu? Acabar, de certa maneira, convencendo, né, as pessoas. E é uma coisa que eu fico pensando, assim, sobre o artista popular, né? Que eu acho que, por exemplo, o que a gente chama hoje de música popular brasileira, né? Ela é um aglutinado, né? Sempre foi um aglutinado já nasceu assim, de vários estilos musicais possíveis, né? Dentro da linguagem falada em português brasileiro, mas assim, ritmicamente, musicalmente, diverso demais. Mas, de certa maneira, tinha uma distância, assim como teve da Jovem Guarda pro brega, sabe? Que é uma certa distância de classe. Eu vejo dessa maneira hoje em dia, assim, sabe? Que, por exemplo, é MPB quando o Caetano pega o ritmo do funk e toca o funk. Mas é música periférica, de certa maneira, né? Quando rola o baile funk mesmo, assim, com a galera condizila, tal. E eu acho que a música popular mesmo sempre teve pelo lado do brega, sabe? Sempre teve pelo lado das... Sempre flertou, assim, com essa... Sempre foi Raquel dos teclados, entendeu? De verdade, assim, eu fico cada vez mais pensando, assim, que em próximos trabalhos, assim, que eu tenho esse desejo, tal qual DJ Dolores, né? De atingir o máximo de pessoas possíveis, assim, ser popular no sentido popular, sabe? Popular de atingir as massas, de atingir a população que consome a música autoral local. E, de certa maneira, quando a gente vai pensar em música autoral local no estado de Sergipe, a gente tá falando de arrocha, sabe? A gente tá falando de piseiro, sabe? A gente tá falando de
desses artistas. Livinho Novaes, Unha Pintada. E por aí vai. E que tem uma riqueza, quando você para pra pensar a música de um modo geral, não dá pra você simplesmente chegar e dizer menos música, mais música. Qual o elemento que faz o Arrocha ser menos ou mais? Eu acho genial, assim, e muitas composições são fenomenais, assim. Eu acho que tem um leque muito grande ainda pra se trabalhar dentro desses ritmos, sabe? Sim. Eu tenho muita vontade de ter um disco de Arrocha, você acredita? Eu fico viajando Sério? nessa, né? Um disco de composições de Arrocha. Composições de Arrocha. Sentar, assim, com preferência com pessoas que são já do gênero, assim, fazer um estudo, ouvir os materiais, assim, tipo Tairão Cigano, Asas Livres, isso aí, sabe? Sim. Pegando as refs do começo do estilo musical, as temáticas das músicas, os instrumentos, aquele tecladinho arranjador, os timbres ali e tal. Timbres, fazer um estudo daquilo e dar a minha cara, claro, mas com essa intenção de atingir muita gente, sabe? E a sensação, sabe, no final das contas, deve ser uma coisa sensacional você tá lá em cima do palco assistindo, tocando e tá todo mundo dançando, sabe? Ralando o bucho ali, bebo, curtindo, cantando junto aquela música, sabe? Isso deve ser, assim, a sensação do ápice, né? Quando você vê que sua música chegou nas pessoas de verdade, tá ligado? E não através de uma indústria, assim, mas através de uma potência que já tá aí, já tá posta, né? Sim. Inclusive, também, assim, não tem muita fórmula, né? Pra fazer sucessos, né? Não tem, infelizmente. Às vezes, assim, já vi alguns artistas falando, né? Tipo assim, sobre músicas que, tipo, em uma época quando a galera lançava disco, né? Diz assim, não, a música de trabalho vai ser essa, de repente é outra que acaba estourando, né? Uhum. E tem essa coisa meio mística, às vezes, né? Vamos assim dizer, da música, né? Qual música que bate, né? E às vezes as pessoas, né? Às vezes absorvem também, diz, não, essa aqui é a música. Às vezes você escolheu uma música, mas foi outra que acabou sendo, né? Se você escolhe uma música e vai outra, não, outra, tá valendo. Tá valendo, problema nem nenhum, né? O problema é zero, né? Zero música ao alcance. Pô, aí tá tudo certo. Você escolheu uma, não foi a que você escolheu. A galera preferiu outra, então também outras, né? Pode escrever. Bem, Mildes, cara, eu lembro que em outras conversas também, né? A gente tinha conversado sobre a sua experiência, o seu contato com a música, né? Aí tem uma localização de tempo e espaço, né? Uhum. Tempo e espaço. Augusto Franco, né? Farolândia, salvo engano, as casas do seu pai. Casa da minha mãe. Da sua mãe, perdão. Casa da minha mãe. Sua mãe. E aí depois... aí foi o seguinte, assim, eu comecei... meu pai, ele sempre foi uma pessoa que ouve muita música, sabe? Eu sempre considerei um cara de gostos, assim, diversos. Ele era roqueiro, assim, mas ao mesmo tempo ouvia muito MPB, ouvia muito Chico Sainz, ouvia muito, sabe? Raul, meu nome ia ser Raul. Começa já por aí, quando eu era criança. A gente tava falando de sucesso, aí todo mundo ia pedir você. Toca Raul. Já sou maluco. Já sou maluco sendo mesmo. Se fosse Miss Raul, olha, já era. Raul, era maluco duas vezes, né, cara? Velho. E aí eu sempre cresci, assim, rodeado, né, desses sons, assim. E quando eu era criança, fui crescendo, assim, aí a minha irmã, ela fazia aula de violão. Ela era um pouco, 6 anos mais velha, assim. E aí ela fez aula de violão, aí parou e deixou um violão em casa. E aí eu pegava, assim, ficava fazendo notinhas e tal. E aí depois... Mas de autodidata ou você foi... Então, de autodidata. Depois de muito tempo eu pedi um violão pra mim. E aí meu pai me deu um violão. E aí eu comecei a colar com os meninos da minha rua, assim, todo mundo queria ter um violão preto. Porque era todo mundo roqueiro, pra tocar Beatles, tocar uns rock também. E ao mesmo tempo, a primeira música que eu aprendi foi do Zezé de Camargo e Luciano, entendeu? Tipo, é muito... porque às vezes você pega o violão, pega um instrumento pra tocar um negócio que você quer, mas... Qual era a música do Zezé Camargo? Difícil demais de amar assim. Um clássico. Tocando no violão preto, isso, cara? Tocando no violão preto. E aí... Isso é sacrilégio pra muito roqueiro, viu? Pois tem aqueles roqueiros cara. mais radicais que ia dizer que isso é sacrilégio. Os roqueiros tem muito a aprender, entendeu? Com o Zezé de Camargo. E
Mas assim, no final das contas, acabou que meus amigos, eles pararam de tocar. Assim, eu não levaram tão a sério assim, e eu sempre fui o cara que teve ali, mas sempre autodidata, assim, eu sempre fui estudando violão sozinho, e não foi um estudo a nível de estudo, eu aprendi cifreirando mesmo, eu queria aprender a música, e aí eu via lá a cifra, ia pegando, aos poucos você vai decorando os acordes, vai aprendendo teoria musical, vai aprendendo a funcionalidade daquilo, como é que... Você vai se interessando, né? Eu, pelo menos, fui me interessando. E aí, meu aprendizado no instrumento e na musicalidade se deu através do meu nível das coisas que eu queria executar. Entendeu? Então, quando eu queria tocar rock, eu fui aprender rock, fui tocar Offspring, fui tocar Ramones. Quando eu queria aprender samba, eu fui ouvir samba, eu fui ouvir João Gilberto, fui ouvir Caetano... Sim. Toquinho também. Você ia fazer Chico um Buarque. estudo, né? Uma imersão, né? Sim, nessas obras e ouvir o violão deles, como era tocado. Eu tentar reproduzir ao meu modo, né? E assim eu fui criando mais gosto, assim, sabe? E aí eu ficava mandando áudio pros meus amigos, sabe? Gravando, pedacinho. E aos poucos eu fui evoluindo, assim. Só depois de já velho, assim, depois de 20 e poucos anos eu fui fazer aula. Assim, aí eu fiz aula com o Saulinho, daqui. Saulinho Ferreira. Grande guitarrista. Você fez aula particular? Foi aula particular com ele. E aí, de guitarra. Mas, aquilo, como eu nunca tinha tido aula com ninguém, né, fui fazer logo aula com ele, que é tipo, um excelente professor. Aquilo mudou muito minha cabeça, assim, como se pensa a música, como é passado, raciocínio, sabe? Porque eu cheguei lá, querendo, não, eu vou aprender modos gregos na guitarra. Sabe, na minha cabeça eu tava nesse nível, né? Chegando lá, eu descobri que eu não sabia nem segurar a palheta, sabe? Era isso, entendeu? Choque de realidade. Porque a pessoa que aprende sozinha, ela aprende cheia de maneirismos, né? Ela aprende cheia à sua maneira, né? Não que seja ruim, mas a nível de estudo, quando você vai pegar a técnica mesmo, né, do instrumento, é outra coisa. Eu tive que reaprender o instrumento do zero e a partir daí aplicar outro rigor, porque eu achava que era musicalidade, assim, para o som, prestar atenção, olha, cara, escute o que você tá tocando, cara, olha a sonoridade das notas, se tá saindo tudo certinho, se tá soando bem, entendeu? Tudo isso. Um acorde mais simples do mundo, o acorde mais simples do mundo, ele vai ser muito bom, assim, se for executado de maneira limpa, sabe? É melhor do que um acorde extremamente complexo que tá todo sujo, assim, tá todo mal tocado, tá todo mal apertado, sabe? E esse tipo de refino, assim, na técnica que eu peguei, assim, nas aulas, sabe? E que a partir daí eu fui me instigando mais. E compor também. Depois nesse meio tempo eu já compunha, assim. E hoje em dia eu ainda tô nessa de compor, né? Voltando às energias compositivas. E é um negócio difícil, viu, cara? Pense que eu acho muito difícil compor. Eu gosto muito, mas eu acho muito difícil, sabe? Porque eu nunca sei por onde começar. Eu nunca consegui sentar e escrever uma música direto. Eu sempre escrevo um pedaço, aí eu guardo esse pedaço. Às vezes eu gravo, às vezes eu não gravo. Seu processo criativo segue esse ritual, né? Maluco, assim, sabe, pedaços como se fossem motivos musicais, sabe, que eu vou guardando, assim, retalhos, né, e depois eu vou juntando, isso cabe nisso, isso daqui tem um gênero parecido, se eu mexer no tom, já pode ser uma parte B desse pedaço, e aí letra também, a letra eu boto depois, e aí vou pensando num tema. É uma coisa fazendo um negócio bem retalho, né? Tipo, fiz uma parte, e depois eu aqui, deixa eu ver se colo com o cara. Né? Exatamente, é bem devagarinho. E vou remendando, né, também, não só pegar os pedacinhos, pra não ficar parecendo que são duas coisas muito diferentes, né? Que foram coladas, mas tentar fazer um contexto todo, assim. E eu acho muito difícil, assim. É uma coisa que eu gosto, sou apaixonado, mas eu me vejo com muita dificuldade, assim, sabe? Sei lá, não sei explicar. É uma criatividade que eu conheço gente que senta assim e faz uma música. Vamos fazer agora, bora. Poxa, você pedir pra mim fazer uma música agora... Não, peraí. Peraí. Pode ser daqui a, sei lá, quantos meses. Exatamente. Demora que só. Mas flui, entendeu? No final das contas, assim. E eu acho que também é uma experiência, entendeu?
eu tenho a impressão que se eu sentar todo dia, por meia hora, na intenção de compor alguma coisinha, depois de um ano, eu vou ter tido 365 meia horas diárias, onde eu vou ter exercitado a competência da composição, entendeu? Assim como existe a competência da técnica, a competência do escutar, do improvisar, da própria música, assim, eu acho que a composição é uma competência à parte que requer muito estudo, né? Especialmente canção, que também tem a parte poética, sabe? E aí já é outra coisa que adentra em outros mares literários, né? Sim, pode crer. É complexo. Bem, inclusive, cara, sobre esse processo aí que você tá falando, seu processo criativo, né? Já entrando um pouquinho nas canções, né? Nas suas músicas, né? Do EP Encarnação, inclusive, né? Que vocês já podem ouvir em todas as plataformas digitais. Agora sim, todas as plataformas digitais. Em outra conversa, ainda tava brigando com as distribuidoras. Dessa vez. Agora já tá tudo no ar, já tá tudo certinho. Só acessar lá, Mildes no Spotify. No YouTube também, né? No YouTube, no Instagram, Tá no mundo. Tá no mundo. Aí você joga no Google que vai aparecer. Eu acho, eu não sei. Mas todas as suas canções, assim, cara, assim, as canções que eu ouvi desse EP, do EP Encarnação, todas são muito carregadas, assim, de sentimentos, né? De experiências, sentimentos, emoções. Até eu selecionei uns trechozinhos da letra, né? Das músicas. Mas me chamou muita atenção mesmo também a gente até conversou sobre isso, né? Mas sobre essa paixão por Aracaju também, né? Sim. Que aí, acho que da última vez que eu conversei contigo, assim, tinha essa coisa de que acho que alguns artistas sergipanos parece que tem essa coisa, né? Tem que fazer uma música sobre Aracaju. E aí você traz além no caso, né, da música como se fosse um cordel, né, que no clipe tem toda essa visita, assim, né, de mostrar, né, espelhar Aracaju, mostrar assim, ó, isso daqui, botar o Mildezinho lá pra rodar por alguns pontos, né, tal. Tudo bem que era um contexto de pandemia e tal, etc, mas tipo assim, os cenários escolhidos não foram por acaso. Sim, né? Assim como também a Sementeira, que você tem uma composição com esse nome que fala, né, do Parque da Sementeira, ou também da sua área, do seu terreno, né, do seu mundo, do seu planeta, Farolândia. Exatamente. O Bloco Mar Azul, né, também, que é a canção, no caso, que é referência ao condomínio. Então, cara, esse sentimento aí, qual é desse sentimento todo aí? Rapaz, essa inspiração. É a mesma, como a gente tinha conversado, né? A sina do artista sergipano, a vontade de ter, talvez, autoridade de falar sobre a regionalidade, assim. Eu peço licença aqui para poder mostrar minhas composições que tem teor regional, que fala de locais que eu vivi, de experiências da cidade. O clipe de Como Se Fosse Cordel se passa em Aracaju, em locais da cidade. E ao mesmo tempo tem a intenção, né, de mostrar o quão cinemático pode ser esses lugares, entendeu? Podem estar presentes em clipe. E quando a gente trata de audiovisual, é uma ambiência, né, também acaba sendo, sabe, todo clipe, de certa maneira, vai se passar num lugar, vai se passar num cenário, né, num contexto. E a ideia do contexto dessa música é o boneco pela cidade, em lugares bonitos, assim, que são lugares também comuns, assim, de certa maneira, da própria cidade, que são frequentados pelas pessoas, de um modo geral, assim. Lugares populares, né? E a ideia de falar sobre a cidade é por muita vontade mesmo, assim. Eu gosto muito de Aracaju, assim. Eu não tenho vontade de sair daqui. Eu já saí daqui antes. Eu já morei em Foz do Iguaçu. Eu fui estudar filosofia lá, passei um tempo, aí voltei. E a experiência que eu tive de estar lá e também viajar para outros lugares, assim, vivenciar esses outros espaços, é que cada vez mais eu valorizei mais o Aracaju, sabe? Uma cidade que eu vim pra cá hoje pra rádio de bicicleta, sabe? Sim. Tranquilamente, é perto de casa, sabe? É um caminho bacana, sabe? É uma cidade que é um clima ótimo, tem uma praia ótima, sabe?
A gente tem tudo para poder criar, fortalecer esse bairrismo, no sentido bom da palavra bairrismo, sabe? Que de certa maneira o pessoal da Bahia tem forte, um bairrismo forte. Pernambuco tem um bairrismo forte. E a gente tem que ter, assim, de certa maneira, não para disputar necessariamente, mas para poder afirmar, para poder construir, para poder autocentrar também a produção artística do Estado, né? Seja ela de músicos ou outros segmentos, assim, de fazer o público daqui consumir a arte daqui, e essa arte daqui tem uma diferença da arte de outros lugares, entendeu? Tem uma identidade própria, uma cara que seja, olha, a música do lado de Sergipe, pessoal musica sobre isso, nesses termos aqui, nesse gênero, sabe? Você identifica aí, no caso, uma sergipanidade? Rapaz, sergipanidade é um termo complexo, né? Daria pra gente fazer uma roda aqui de cabeçudos, né? De cabeçudos, pra gente poder chegar em algum ponto, assim, sobre sergipanidade. Mas eu sinto que, independente se há ou não, há a vontade, sabe? Há a perspectiva de falar sobre, já se fala sobre Sim. a terra, já se musica os lugares daqui, então isso já significa que há, entendeu? Independente se isso tem uma cara pronta, se isso tem um gênero musical, uma estética visual, uma coisa construída a nível de movimento ou não, eu acho que já existem essas pessoas, esses artistas que pintam Aracaju, né? Tipo, Quintiliano, né? Que pessoas que você vê que, caralho, que esses caras são... vivenciam isso, é a verdade deles e sabe? E não tem nada de cringe nisso, né? É simplesmente o ato de você musicar e falar sobre o lugar que você vive, assim, sabe? É a coisa mais natural do mundo, né? Pra quem é daqui. Sim, pode crer. Eu perguntei, assim, mais como tudo de provocação, que também eu tenho algumas questões, assim, que eu gostaria de participar dessa roda também, imaginária nesse momento. A roda de cabeçudos, né? Para conversar, para discutir um pouco sobre essa questão da sergipanidade. Assim, eu reconheço também que existe, assim, inclusive eu acho bacana, não necessariamente com esse termo, com esse rótulo, entendeu? Mas eu sinto que há muito tempo também, né, já vem essa efervescência, né, que a gente vai encontrando, né, ao longo da história e também hoje, né, como essa memória coletiva, ela sempre está em movimento, né, sempre está em processo de reconstrução, de ressignificação. Então eu acho que à medida que cada um de nós assim produz e olhando pra gente mesmo, digo, pra nós enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto cultura, tal, a gente meio que a gente produz, compõe, tal, pinta, tal, a gente tá fazendo esse processo de construção dessa, sei lá, sergipanidade com esse rótulo ou qualquer outra coisa, entendeu? Acho que essa história está sendo construída, remexida, revisada, porque são olhares que são trazidos, né, à tona em uma determinada época, né, e vai ter um significado, sei lá, futuramente, né, tipo aquela composição naquela época, tal, como a gente vê muitas vezes em algumas correntes, escolas, movimentos musicais, tal. Então você tem que você consegue perceber, né, uma delimitação, uma contextualização, por que aquilo foi produzido naquela época e quais as ideias estavam circulando naquele momento. E entrar na identidade, né? Nessa perspectiva identitária. Sergipanidade, de certo modo, esse rótulo buscando essa identidade, né, tal. Só não gosto muito quando tenta meio que limitar as coisas, assim, colocar numa caixinha e começar a tornar uma roda de julgamento do que é ou que não é. Que isso aqui isso pode, isso não pode, isso vai... Acho que a gente começa meio que a podar e limitar muito. Tá bom, não tô em roda de cabeçudos, vamos continuar a conversa. Mas é por aí mesmo, assim, tipo, eu acho que a figura do todo, né, do que a gente vai chamar de sergipanidade, ela vai se dar pela fotografia mesmo, assim, do cenário, do geral, né?
entendeu? Pode escrever. E esse geral tem as suas referências, né? Então tenta dizer uma coisa e se passa num período de tempo determinado. E no final das contas, eu acho que ainda talvez não seja tão claro assim, sabe? Mas que vai ficar cada vez mais nítido, né? E vai tomar uma característica um pouco mais uniformizada, assim. E eu acho que isso vai acontecer rapidamente, assim. Basta que hajam iniciativas de incentivo, né, à cultura e os artistas vão poder mostrar cada vez mais, né? E evoluir nesse sentido, assim, sabe? Até porque é tudo muito novo, são muita gente nova chegando. Sim. E tem também muita gente antiga que a gente pode se espelhar, né? E essa gente já tem um laço, você ouve obra de determinados artistas aqui, Alex Santana, a Maris Combona. E tem uma galera Taia antes também, né, cara? Canta Luzes também. Canta Luzes. Então, que... Amorosa, Chico Queiroz, né? Antônio Rogério. É gente que não acaba. Sergival, e por aí vai Paulo Lobo. E que tem uma turma aí. todo mundo tem Lacertado. suas identidades, sabe? Sim. Todo mundo tem suas identidades e essa galera a gente consegue visualizar como sergipanos, né? Eu acho que é tipo um mosaico, né, cara? Exatamente. Cada um dessas pecinhas, né? Cada um desses artistas, eles formam, né, uma imagem, né? Exatamente. E a galera de agora ainda tá formando a imagem, entendeu? Não é que a galera vai se moldar pra algo, né? Não, sim, vai pode ser crer, claro. a imagem da expressão de todo mundo junto que vai dar nesse resultado Do aí. período que você tá vivendo, né? Também, as influências que você tá recebendo e tal. Com certeza. Então tem muito essa parada. Cara, outra coisa também, além desse amor por Aracaju, também me chama muita atenção nas suas músicas, assim, vários ritmos dançantes também, né? Sim. Umas pegadas aí de forró, afoxé, ou como base, como eixo, ou como elemento, né? Uma transição, uma mudança de ritmo e tal. E quais foram essas influências, assim, que contribuíram para você construir esse EP? Tiveram algumas influências que você pegou assim, não, essas influências aqui, elas vão conduzir, ou elas foram meio que se construindo ao longo do processo? Como é que foi isso? É um sarapatel, né? Sabe? É uma coisa, realmente é um negócio que vai se formando, né? E que eu não sei nem dizer direito. Aquele caldo, né? Aquela exatamente. Consistência. A música vai pedindo também as composições, assim, quando chega, por exemplo, que teve meu produtor, né, tipo Paulinho Groove. Antônio, e ele também ajudou nisso pra caramba, assim, é um cara muito sacado de música, de gêneros musicais e tudo mais, e estéticas, sabe? E acadêmico também, agora tá. Sim, verdade. E aí, tudo isso soma mais a experiência que eu tinha, mais a composição, né? A composição que vem primeiro, e aí depois, quando vai transformar em contexto de arranjo, né? Ela pede determinadas coisas, porque mesmo quando compõe ali no violão já tem a cara do que vai ser. Não, isso aqui vai ser um forró, isso aqui vai ser mais ou menos isso, sabe? Vai ser uma coisa dedilhada, suave, vai ser um blues, sabe? Mas eu tenho artistas assim que me inspiram muito, sabe? Sei lá, eu sempre curti muito Sérgio Sampaio, sempre curti muito Lulu Santos. Sempre fui muito fã. Gênio, cara. Lulu Santos é absurdo, é absurdo. Gênio, cara. Se eu cantar 30 músicas do Lulu Santos no meio de uma plateia aleatória de 100 pessoas, é possível que a maioria conheça as 30. O cara conseguiu emplacar muito hit, sabe? Ele tem esse potencial popular. Mas eu gosto muito da MPB, eu gosto dos clássicos de Djavan, Caetano, Gil. Enfim, é tanta gente, Cartola. Eu tenho ouvido muito Nelson Cavaquinho ultimamente, assim, sabe? Pra ir lá atrás, né? Porque eu fico pensando também nas composições, no decorrer do tempo, sabe? Eu acho as composições nossas com o Cavaquinho muito profundas, sabe? Bastante. E... aquele lamento, né? Ele canta, as músicas dele parece que tem um lamento, né? Exatamente. E eu acho isso massa, sabe? Porque nem sempre o artista tem que cantar a felicidade, a beleza, a música bonita, bela. Às vezes a música tem um caráter que incomoda, sabe? Tem, sei lá, por exemplo... Faz parte da arte, né? Tem a figura polêmica do Rogério Skylab. Porra, cara, ele sozinho, ele é um movimento musical, sabe? Porque você vai pegar a obra do cara, ele fala sobre o indizível, sabe? Ele fala sobre o que é meio asqueroso, o que é danoso, sobre o que
o cara, enquanto espectador, vai ouvir, eu não acredito que ele falou isso, que ele tá tratando... Uma pegada meio Augusto dos Anjos também, né? Exatamente. Augusto na poesia, Exatamente. e ele cria incômodo por esse asco, né? Por essa sensação, né? Que provoca, né? De falar sobre coisas tabus, proibidas, nojentas. Feio, feio. o sujo, o mal, o horrendo, o crime. Certo modo de tabus, né? Assim também que a gente cria. Não, isso aqui não. E tem também a galera que é angelical. Eu acho lindo tudo isso, sabe? Good vibe, né? Good vibes, que é o que a gente tem precisado mais, convenhamos, é melhor. Eu Nos acho últimos tempos, né? Exatamente, é melhor Estamos precisados. que seja nesse sentido, assim, mas não limitar, né, a musicalidade a uma atmosfera, né? Eu gosto de pensar a música como uma atmosfera, né, que você está criando, uma atmosfera harmônica que pede, que passa uma felicidade, que passa uma tristeza, e isso daí pode evoluir. Aí na hora de falar da letra pode sair algo Rogério Skylab ou pode sair algo Gilberto Gil, entendeu? Então, o Gilberto Gil faz coisas transcendentais, né, cara? Até, né? Exatamente. Gil aí completou 80 anos, né? Há pouco. E, enfim, cara, Gilberto Gil é uma infinidade que eu acho que vai demorar algumas gerações pra gente entender exatamente o que foi esse fenômeno, né? Exatamente. Né? Djavan também, né? Quando Djavan você pega também. a musicalidade do Djavan, ele consegue fazer coisas complexas demais, que o cara só vai descobrir o quanto é complexo quando ele pega pra tocar. E aí ele vê, rapaz, esses acordes aqui, essa harmonia, esse ritmo louco, essa Às melodia vezes no canto quebrada. também, né, velho? Melodia e Exatamente. tal, Essa melodia quebrada aqui que tá rolando. E aí você ouve, e aí, sei lá, minha mãe na rádio tá lá ouvindo e canta junto. O pessoal de várias gerações canta junto aquilo que é muito fácil de ser absorvido pelas pessoas, assim. E é uma música também que não menospreza, né? O ouvinte, é uma música complexa. O cara Sim. tocou nos festivais de jazz do mundo todo, sabe? E é popular. Eu acho esse é o grande lance pra mim do Djavan. A capacidade dele, né, de ter feito música que atinja essa parcela ampla da população brasileira e, ao mesmo tempo, tem esse teor sofisticado que o pessoal da gringa olha e diz: rapaz, esse cara aqui é jazz, esse cara aqui é fusion e vai tocar em Montreux, vai tocar, sabe? Isso é um negócio da porra. Eu acho que dentro da música brasileira, assim, tem alguns fenômenos, né? Assim, eu atribuo, assim, a esse fenômeno dois caras que eu lembro agora, né? Que tem alcance tanto nessa parte mais, vamos assim dizer, mais intelectualizada, sofisticada, como as pessoas encaram a música, né? Quanto de outras classes também mais populares, né? Quer dizer, eu diria três, talvez. Dois que eu lembrei agora, que é o Zé Ramalho e Raul Seixas. Sim. E o Edson Gomes também. Pô, Edson Gomes. Eu acho que né, esses caras, assim, têm um alcance em classes bem discrepantes, assim, bem diferentes, em situações bem diferentes, mas consegue atingir, de certo modo. Assim, Zé Ramalho, principalmente, porque tem canções, assim, que são trechos absurdos na poética dele, né? Bem complexas, assim. E você diz, cara, de repente o cara tá ali tomando cachaça ali na beira da calçada com o vizinho e tá cantando aquela música de Zé Ramalho e tal. Tipo assim, cara, eu acho impressionante, assim, e acho incrível também, né, de olhar assim, pô, que massa, velho, isso aí, como o cara consegue alcançar, ao mesmo tempo, com pessoas dessa chamada MPB, né, assim, né, esse recorte de pessoas que têm essa preferência, também bate ali palmas, o Ramalho também faz parte da música brasileira, dessa música de qualidade, né, que não gosto nem tanto desses termos, que eu acho que são muito valorativos. Sim. E depende muito de quem tá falando. Mas enfim, vamos falar de Mildes. Estamos falando, quando a gente discute. Vamos falar de Mildes. Mildes, cara, assim, tem canções assim, os arranjos assim do EP, cara, também muito bonitos, assim, cara, parabéns, assim. Eu que curto muito do sopro também, assim, encarnação também, aqueles metalzinhos. Quando a gente gravou pegam, no estúdio, quando que aquilo começou a fluir, sabe? Tomar forma no estúdio. Nossa,
uma felicidade da poxa. Pra mim é a melhor música do EP, assim, no final das contas. Foi a música que eu mais curti quando eu compus. E é engraçado, outro dia eu tava nos arquivos do computador e aí eu vi a primeira gravação que eu fiz de Encarnação. Foi assim que eu compus ela. Aí eu sentei assim, botei o celular na frontal e comecei a gravar, tocando pra poder gravar mesmo, lembrar. Sim, pode crer. E aí, eu ouvindo a música depois, eu descobri que ela mudou. Quando cheguei no estúdio pra gravar, eu já tava tocando ela de uma maneira diferente da maneira que eu tava compondo. Aí eu só lembrei como ela era, a atmosfera real. É uma mudança sutis, assim, de acordes, não muda tanto a música. Quando eu achei esse arquivo, caramba, a música organicamente, na minha mão, antes de eu gravar, ela mudou. Quando eu cheguei no estúdio, ela ganhou a forma que ela tem, né, nas plataformas hoje. E quando lança, né, que você ouve de novo aquilo que as pessoas ouvem, dá outra perspectiva para a sua própria música, tudo mais. Isso é uma coisa maravilhosa, assim. E quanto aos metais, é uma coisa que eu gosto também, é uma sonoridade, sabe, é muito rico, tem muitas aplicações, assim, na música Sim. E, sabe, metal é um negócio que devia fazer parte, assim, das bandas de um modo geral. Me lembrou muito aquelas músicas, talvez assim, uma atmosfera, mas de algumas músicas antigas de outras décadas e tal, né? Uma coisa meio cabaré. Uma né? balada. Uma balada assim, e tal. Coisa... E também os metais dão aquela sonoridade assim, meio transcendental da música quando ele entra. Ele dá uma subida, né? Subida assim, cara, e parece pois assim, é, agora o ápice da música, o clímax. Exatamente, Né? que é a parte joga que ela, forma. Joga ela pra cima, assim. E tem, até eu anotei, cara, umas frases assim bonitas, né? Até anotei aqui umas coisas assim, arranjo de orelhas e tal, com sax, trompete, com surdina, eu adoro trompete com surdina, cara. Sim, ficou lindo. André no trompete, Mário no sax. E tem umas frases assim que você coloca, né? Parece meio que uma meditação, uma espécie de reflexão sobre a vida, não sei exatamente, você vai me dizer que diz assim, uma outra vida há de vir, só não vá pensando que a morte é ilusão. Tenha mais sorte talvez nessa encarnação. Foi música pandêmica, né? É uma coisa... assim, porque ela é uma resposta... Não é uma resposta, mas calhou na hora de fazer a letra dela ser um outro ponto de vista, né? Da música Nanda, né? Que é a música que eu fiz pra minha irmã. Sim. Que eu saí de casa. A música Nanda é uma música mais de saudade, né? De alguém que saiu e sente saudade do lugar, da pessoa e tudo mais. E Encarnação é mais uma música de alguém que fica e vê a outra pessoa saindo e dá o toque, né? Pega o seu rumo, né? Vai embora, que as coisas vão rolar e tudo mais, mas não vacile. Não vá pensando que a morte é ilusão, entendeu? E naquele contexto da pandemia, aquilo fazia muito sentido, velho. A morte, ela tá aí, entendeu? Tá pairando, né? Dava medo, sabe? De sei lá, de morrer, de perder alguém. A morte sempre tá pairando, mas tem alguns momentos que ela fica mais próxima. Mais próxima, né? Não é uma ilusão, entendeu? A gente vive a vida... Claro, a gente não pode também viver assim, né? Na paranoia, né? Mas para aquele contexto da letra e tudo mais, era como se fosse que eu quisesse colocar a morte como, olha, isso é uma coisa muito real. E no final das contas, que tenha mais sorte talvez nessa encarnação, né? Ainda tem tipo, o teor meio irônico, assim, uma coisa meio, olha, boa sorte. Interessante, cara, você falar isso desse diálogo com a música que você fez pra sua irmã, né? Que até inclusive assim, quando eu vi a primeira vez, na minha imaginação, assim, né? Eu vi tal, música bonita, assim, declaração de amor, tal, assim, né? Até eu sei se é uma letra apaixonada, tal, né? Tal. E eu fiquei imaginando automaticamente aquele momento, por exemplo, acho que talvez deve ter feito pra algum romance, alguma pessoa assim, que ele gostava, se era namorada, enfim. Sim. Aí depois eu lembro que eu tinha visto uma postagem sua, acho que quando você eu tinha ouvido a música primeiro e depois eu dei uma olhada quando você tinha lançado ela e você botou na legenda no Instagram lá uma descrição, tá falando da sua irmã, tem até uma foto, acho que vocês pequenininhas e tal, né? Sim. Tal. Aí eu disse, rapaz, aquela música era pra irmã dele.
tal, né? Até inclusive eu notei alguns trechinhos, né? Que você botou, né? Eu sei que eu te prometi, nunca vou me perder, me faz falta demais ter um papo cabeça com você. Eu que só penso em viajar de qualquer maneira que imaginar. É isso, né? É uma música de saudade, né? É uma música que eu fiz com a minha irmã. Eu e minha irmã, a gente é muito próximo, né? Os melhores amigos, assim, desde sempre, sai junto e tudo mais. E aí, nesse tempo, a gente tá separado, né? E tem essa coisa, não, de irmã mais velho, né? Tipo, eu sei que eu te prometi, nunca vou me perder, né? Nunca vou... Os conselhos, né? Os conselhos de irmão mais velho, olha, seguir seu caminho. E aí a música tem toda essa sensação, assim, sabe? E ela inclui outros elementos. Tem uma parte que eu falo do Pietà, que é um amigo meu que morava comigo na época. E aí na época tava fazendo muito frio, sabe? Eu tava morando numa casa, lá fazia muito frio. E eu tava morando numa casa assim com ele, e aí ele viajou, que tinha acontecido um problema na família dele. E aí ele ficou muito longe, muito tempo longe, e a gente achava, velho, ele não vai voltar e tudo mais, sabe? E aí ele voltou, aí quando ele voltou, aí eu falei, o Pietà apareceu na música. Agora a vida é um blues. E a música em si é um blues. Não sei, quando eu compus ela pensando realmente nessa atmosfera sentado, um cara sentado num bar, assim, uma coisa, sabe, um ambiente meio escuro, assim, tocando um piano, uma coisa meio, sabe, uma atmosfera bem antiga, né, uma atmosfera que bem retrô, né, na música. E a Encarnação, que é a música que é, digamos, um outro ponto de vista, né, ela também traz essa mesma atmosfera, assim, as duas músicas são muito parecidas sonoramente, sabe? Quando a gente vai pensar. E eu queria que fosse assim, no final das contas, porque eu achei que o EP ia ficar muito diverso, né? Ele tá muito solto, várias sonoridades. Tem Bloco Mar Azul, que é um forró, um afoxé, muita coisa. Na Sementeira, que já é não sei nem explicar o que ela é musicalmente, assim. Ela é simplesmente, né? Uma coisa soft, uma coisa suave, assim. É uma atmosfera mais introspectiva. Enfim, as músicas, né? Mas assim, por incrível que pareça, tá fazendo umas reflexões, né? E eu acho que a música que ficou melhor mesmo, assim, de modo geral, que eu tenho é Como Se Fosse um Cordel. A do Boneco. E é a que foi mais rápido de fazer, mais rápido de gravar, que menos todo mundo bateu cabeça, assim, então, mas que no final das contas ficou a melhor de todas. É um negócio da poxa. Né? Se liga um negócio, né? A gente tava comentando, né, um pouco sobre esse negócio de alcance e tal. Então, e também que muitas vezes você não tem uma pretensão, às vezes você tá planejando, essa aqui vai ser a música que eu vou divulgar mais, né? Tem, sei lá, 6 músicas aqui, mas eu vou investir mais em uma aqui, pra ser a música carro-chefe do álbum e tal. De repente aquela música que você não trabalhou tanto, assim, ela acabou tendo um alcance maior, né? Ela fechou, entendeu? Assim, eu acho que na qualidade, assim, dos instrumentos, da gravação, eu acho que ficou tudo no seu devido lugar, assim, sabe? Ela conseguiu criar uma identidade. Rafa Snus meteu aquela bateria de taieira, sabe? Tem o synth bass, né, que é aquele baixo eletrônico no fundo, dando uma cama, assim, uma atmosfera forte também. Tem um riff, né, principal dela na sanfona, de Raíra. Ficou bonito, assim, o clipe é emocionante, num momento também que as pessoas precisavam ouvir muito uma coisa de esperança, né, uma coisa de felicidade. E também era um momento ainda que a gente tava naquela coisa, as vacinas estavam chegando, mas ainda não tinha suficiente para todo mundo, né? E tinha essa coisa de a gente ainda continuar no distanciamento, né? Então, caramba, aí você mostra um clipe, tipo assim, mostrando locais que muita gente, né, gostaria de estar e já tinha passado, e eu acho que bateu talvez esse sentimento também de nostalgia, né? Sim. E o clipe teve essa questão também do boneco, né, que já era uma coisa meio diferente, assim, também, do que se esperava, né, de um clipe. Acho que se aproxima, local, né? Talvez, aproxima também, né? O boneco é muito mais simpático, assim, é muito mais fácil conquistar
Acho que a galera da pessoas. publicidade deve saber muito, sacar muito disso, né? Botou bicho, Bichinho, botou boneco. criança e botou boneco, meu irmão, você... Tá valendo, exatamente. E o clipe tem essa atmosfera. Gravando o clipe, vinha a mãe, assim, com criança, a criança ficava doida pelo boneco. Eu começava a brincar, assim, com o boneco na mão, assim, pra ela, sabe? Massa. Cara, e esse bloco Mar Azul aí vai rolar no Carnaval 2023? Deveria, né? Deveria. É meu sonho. O bloco Mar Azul não tá uma das canções que tá no EP, viu? Pois é, cara. Eu queria. Olha, rapaz, que rolasse. Mildes jura, tá? Não sei se aí ele vai confirmar pra gente que rolou um trio elétrico lá no bloco Mar Azul, que fica na Farolândia. Sim, cara. Que história foi essa aí, brother? Rapaz, é uma história também que eu já ouvi, entendeu? Eu não vivi. Me contaram. Eu ouvi dizer que Me disseram. rolou o trio elétrico lá, que de carnaval, dentro do condomínio fechado, assim, quem vai lá sabe que é um condomínio fechado, assim, com vários moradores, assim, meio Bem conhecido também, bem né? conhecido, com muita gente jovem, assim, com uma Estudantes população também. que rotaciona muito por causa da universidade, mas ao mesmo tempo são estudantes mais baixa renda, digamos assim, né, dos que podem morar só. E no começo, há muito tempo atrás, chegou a ter um bloco de carnaval lá dentro, com direito a trio elétrico e tudo, assim. E aí essa história me despertou a imaginação para poder fazer uma letra homenageando isso, assim, e uma ode a esse momento, né, que quem sabe role, né? É um condomínio que, enfim, No Augusto eu acho Franco também tem possível. tradição de festa de carnaval, né? É o Galo, né? Já fazer aí. Lá, Um pô. bloco do Bloco Mar Azul como um anexo do Galo do Augusto Franco. Já é chamada, velho. Já é chamada, né? Pois é. Tipo assim, pensando nos bloquinhos aí, viu, galera? 2023 aí. Cadê? Me chama aí que eu vou, velho. Me Fazer um chama. estandarte aí, bloco Mar Azul lá. Eu lá na frente, tocando aqui no Alabel Marx. Inclusive ele tá com barba aqui hoje, né? Então já dá pra criar até lá essa barba, né? Deixar o cabelo crescer mais um pouquinho, botar a bandana. Bota uma bandaninha, bota uma peruquinha, uma bandaninha. E assim, bora galera! É isso aí. Meu queridão, a gente tá já no nosso final, né? Esse tempo passa rápido, bate-papo bem bacana. Sonoplastia aí, colocando a... Sonoplastia ao vivo gravado. Passo rápido. Mas mesmo assim, com esse tempo rapidinho aí da conversa, acho que a gente conseguiu conversar de várias coisas bem bacanas, interessantes, né? A gente acabou dando umas viajadas, voltando. E é isso, e sabe? funcionou, cara. Funcionou. O importante é funcionar. Você ficou à vontade? Fiquei muito à Você vontade, ficou, muito à então. vontade. Da outra vez eu ainda tava, né? Nunca tinha dado uma entrevista na rádio. E aí, como era o esquema. Dessa vez eu já tô mais tranquilo. E eu entendo que de certa maneira, fica até melhor, assim, quando os dois ficam viajando do que fica pergunta-resposta, Sim. assim. A dinâmica do podcast hoje em dia é essa, assim. Acho que a galera quer saber mais sobre quem é a pessoa, né? E não Sim. o PJ, né? É. Então, e isso que é massa mesmo. Quando eu quero ouvir uma coisa assim, eu quero ouvir a pessoa dando as ideias, viajando, falando besteira ou não, entendeu? Sim. Essa coisa. Quem vai interpretar fluxo, se vai ser besteira ou não, vai ser a pessoa que vai ouvir. Ela que vai avaliar e dizer assim, não, isso é bobagem ou não, ela que vai avaliar. Mas enfim, o importante é a gente ter essa liberdade também, né? E a ideia também do programa do Diga Aí é justamente essa, né? A gente poder ter essa liberdade de discutir, conhecer, obviamente, né? Ter como foco, conhecer o nosso convidado, né? E ver o que ele pensa, né? O seu processo criativo, o seu processo também, sua visão de mundo também, né? Porque dentro das músicas a gente também deposita a nossa visão de mundo, as nossas expectativas, esperanças, decepções e por aí vai. Enfim, Mildes, onde encontrar o seu material? A gente já falou aqui, mas vamos reforçar. Nossa, então. Dá pra encontrar no YouTube, coloca Mildes. No Spotify, Mildes, no Instagram, Mildes, __, vai aparecer lá. Sabe, é um nome muito diferente, né? Que acaba sendo mais fácil de se encontrar, né, nas redes sociais. Joga Mildes aí em qualquer plataforma de Você não vai streaming. confundir, com certeza você não vai confundir
Realmente, assim, não tem outro Mildes, eu já pesquisei. Pois é, cara. Tem meu pai, ele se chama Mildes. Meu avô se chamava Mildes também. Não, mas eles não têm um Não- Instagram, não tem. né? Produção nenhuma. Tem produção, perfil no Spotify, não tem. Não tem. Não tem. Mas é isso, cara. Muito obrigado pelo convite. Eu acho maravilhoso, assim, a iniciativa, né, do programa Diga Aí, né, de programas que entrevistam músicos, artistas locais, de um modo geral, que traz mais essa proximidade, né, dessas figuras perante o público ouvinte, né, local também, que vai ter a oportunidade de conhecer, né, que vai ter a oportunidade de ouvir na rádio depois. E a ideia era que mais programas assim existissem, ou que o programa estivesse no topo dos topos, acima de todas as músicas promovidas pela indústria, para poder fazer a população se reconhecer mais, sabe, dentro do cenário sergipano das artes, e ver que dá para fazer. A gente de repente teria mais artistas engajados, né? Porque eu acho que para ser artista aqui é uma coisa que salta, né? Já não tem jeito mais, é realmente uma coisa é um desejo muito forte de fazer. Sim. E aí a pessoa acaba fazendo. Mas eu acho que mesmo se a gente tivesse um incentivo maior, a presença maior, né? A participação maior desses programas, dos artistas e tudo mais, o convite e tudo mais, a gente teria até mais artistas, mais pessoas que se espelhariam nessas figuras, né, para poder colocar seu trabalho no mundo, assim, fazer coisas maravilhosas que estão sendo feitas ultimamente. Que nem o programa Diga Aí. Pode crer. Valeu, Mildes, mais uma vez, brigadão. Você, né, que chegou até aqui esse momento, né, para ouvir a gente, ouça também outros episódios, né, a gente está lançando podcast também do Diga Aí, e na Rádio IFES também, que sempre vai rolar às sextas-feiras e aos sábados das 10 às 11. É isso. Galera, até mais, até o próximo Diga Aí. Valeu! A Rádio Ips apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.